Vamos lá, pessoal? Vou continuar falando um pouquinho aqui mais. Agora vamos passar para o intestino delgado. Não vai dar tempo de falar sobre todo, né? Sobre a parte toda dele, mas vamos dar início. Na próxima aula, a gente, né? Termina de falar sobre ele e começa a falar sobre o restante das estruturas do sistema digestório. Nós vamos falar do intestino delgado, lembrando que existem dois tipos de intestino, tem o delgado e tem o grosso. Então vamos ver qual que é a diferença entre eles. O intestino delgado, ele tem aproximadamente, ele de vocês, está falando 7 metros, mas não é 7 metros não, é menos que isso. Ele é dividido em 3 partes, tá? Duodeno, que diz que contém 25 centímetros, jejuno, que contém 5 metros, e o ilho, que contém 1,5 metro. Qual que é a diferença entre eles? O duodeno, ele recebe secreção, é uma parte do intestino delgado que recebe secreção do pâncreas e do fígado durante o que? A digestão. Já o jejuno é onde há maior, é a parte do intestino delgado que faz a maior absorção de nutrientes. Então, a maior absorção de nutrientes que é jogada na corrente sanguínea, que nutre as nossas células, elas são divididas e são entregadas para o jejum, que é uma parte do nosso intestino delgado. E tem o ilho. O que é a função do ilho? O resto ele tem absorção contínua. O que é mais importante vai para o jejum e o que é normal vai para onde? Vai para o ilho, tá? O livro de vocês fala assim, ó, nesse órgão ocorre a maior parte da digestão e também da absorção das substâncias. Então, é no intestino delgado que há a absorção e o quê? E a digestão dos alimentos, né? A maior parte dos alimentos. As paredes do intestino delgado, assim como a do estômago, contrai e relaxam, faz o quê? Movimento peristáltico involuntário, que não depende da nossa ação, né? E com isso, com esses movimentos, faz com que o alimento ele faz o quê? Ele se desloque, né, de um órgão para outro. Então, ele vai sair, né, quando ele fizer o processo dele lá, de absorção de nutrientes, ele vai sair do intestino, o bolo alimentar, ele vai sair, né, do intestino delgado e vai passar para o grosso através de quê? De contrações involuntárias, de movimentos peristálticos, né, que vão levar. Até, no entanto, no intestino delgado, quando há absorção do que presta e o que não presta não é absorvido, que desce para o intestino delgado, já deixa de ser bolo alimentar e passa a chamar de bolo fecal, tá? Que vocês vão ver quando a gente for estudar intestino grosso. Vamos lá. Falando sobre o intestino delgado ainda. O livro de vocês, na página 55, fala assim: o intestino delgado, ele produz o suco entérico. Esse suco entérico, por que ele é produzido? Ele é produzido porque ele atua sobre as proteínas e carboidratos, que são o quê? Moléculas grandes, tá? Então, o intestino delgado, ele produz esse suco entérico, né? Para formar enzimas para atuar sobre o quê? Sobre as proteínas e o carboidrato. O duodeno, que é uma parte do intestino delgado, que é onde o quê? A secreção do fígado e do pâncreas, né? Nele, o pâncreas, ele produz e libera a substância dele, que é chamada de suco pancreático. Então, lá no duodeno, junto com as substâncias, né? Lá na digestão, quando está havendo a digestão, o fígado manda a substância que ele produz. O que o fígado produz? O fígado, ele produz suco pancreático, né? Perdão, meu povo. Suco pancreático é produzido pelo pâncreas. Então, lá no duodeno, durante a digestão, há a ação do pâncreas e do fígado. O pâncreas libera suco pancreático e o fígado, ele libera o quê? Ele libera a bile. Então, o suco pancreático, ele serve para quê?
né? Ele atua em cima das proteínas e dos carboidratos, que são macromoléculas, moléculas maiores, né? Quebram elas. E a bile faz com que o quê? Pega, né? Transforma gorduras, que são os lipídios, que também é uma macromolécula, mas ela atua em cima do lipídio, fazendo com que o lipídio se torne o quê? Moléculas, partículas menores, assim faz o quê? Facilita a digestão, tá? Então, nós temos, né, 3 estruturas dentro do intestino delgado. Quais são elas? Duodeno, jejum e ilho. Cada um tem uma função, né? Dentro do duodeno, a função do duodeno é o quê? É fazer a digestão. Nisso há o quê? Entra o pâncreas e o fígado, eles liberam o que eles têm de melhor, que no fígado é a bile e no pâncreas é o suco pancreático, né? O jejum, ele faz o quê? Ele pega a maior parte da absorção dos nutrientes, absorve e joga para onde? Para a corrente sanguínea, para as células serem nutridas. E o ilho, ele fica com o restante e distribui esse restante, né, de absorção de nutrientes. A atuação dentro do intestino delgado, do fígado e do pâncreas, né? E é isso. Na próxima aula a gente continua falando sobre intestino delgado. Termina e passa para o próximo, que é o intestino grosso. O livro de vocês fala assim, ó, o fígado, né? Como o fígado ele tem um papel importante no intestino delgado, porque ele libera a bile, né? Fala assim, o fígado tem cerca de 1,5 quilos no homem adulto. A vesícula biliar, né, que é uma estrutura que fica no fígado, que ajuda na produção da bile, ela tem aproximadamente 7 centímetros, enquanto o pâncreas, que é o que libera o suco, né, pancreático, ele mede em torno de 20 centímetros. Então é isso, até a próxima aula.